primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à OAB de Santos, na pessoa do Dr. Roberto Caldas, pelo honroso convite, e a toda a equipe organizadora deste prestigioso congresso, que vem trazer à comunidade jurídica um rico acervo de conhecimento por meio de temas que são da ordem do dia nesse nosso globalizado universo jurídico. E é uma satisfação estar aqui e para discutirmos e refletirmos sobre o papel do direito pátrio na interpretação das relações contratuais internacionais. Hoje, muito mais corriqueiras do que em qualquer outro momento da nossa história. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver a minha tela? Doutora Ingrid, está tudo certo com a tela? Espero que sim. Ok. Maravilha. Então, vamos lá. Contratos internacionais e sua interpretação no direito pátrio. Desafios e soluções. O primeiro desafio aqui é falar sobre isso em apenas 20 minutos. Eu vou procurar fazer uma breve análise do que há de mais relevante nessa matéria, que é não menos fascinante do que abrangente, porque são inúmeras as ramificações desse tema, e por isso mesmo são muitas as confusões que ele traz. A começar pelo só fato de ele abarcar, a um só tempo, questões de direito material, né, questões que decorrem do próprio conflito de leis no espaço, que é o dilema típico dos contratos internacionais, e questões de direito processual, que decorre do conflito de jurisdição, com todas as suas implicações, inclusive a questão do forum shopping tão debatida. Então, por razões didáticas, e também para evitar digressões que podem atrapalhar a nossa compreensão da matéria, nós vamos partir de uma consideração básica, que é a territorialidade do direito. Vamos lá, então, vamos refletir a respeito da extensão espacial dos efeitos da norma jurídica. Então, a norma jurídica é editada pelo parlamento, a norma jurídica é editada pelo nosso legislativo. Ela se circunscreve à nossa órbita jurídica ou ela alcança outros ordenamentos? E nessa mesma linha, qual a extensão espacial dos efeitos da relação jurídica, não é? A relação jurídica, ela pode estender os seus efeitos para além do local onde ela foi celebrada? Então, são as respostas a essas perguntas que vão nortear a nossa compreensão do tema e que vão, na verdade, formar as bases do contrato, da análise dos contratos internacionais, que requer a compreensão das normas de direito internacional privado, que as disciplinam, certo? Então, o direito é territorial, a territorialidade do direito, porque lá ela é absoluta. Lá na faculdade, na graduação, quando a gente começa a faculdade, pode haver a impressão de que o direito é territorial, absolutamente. Só que, na verdade, nós sabemos que isso não acontece. A territorialidade do direito, ela é não absoluta. E por quê? Porque as normas jurídicas de um determinado ordenamento, elas podem alcançar outros ordenamentos. Assim como uma relação jurídica travada em um determinado ordenamento jurídico, ela pode alcançar outros ordenamentos jurídicos. Então, vamos partir dessas constatações da irradiação de efeitos, tanto da norma jurídica quanto da relação jurídica, para além do sistema jurídico em que ela foi constituída, em que ela se circunscreve. Então, vamos falar da norma jurídica primeiro. Quando a gente fala em norma jurídica, quando existe um problema que é levado ao judiciário, que o juiz se vê diante de um problema, de uma questão a qual ele precisa aplicar o direito, de acordo com as normas diretas são direito civil, direito penal, direito do consumidor. As normas diretas, elas são divididas em duas partes, vamos lembrar um pouco de Kelsen. A primeira parte é a hipótese, não é? É a hipótese, é o juízo lógico hipotético, ou a previsão de um fato. E a segunda parte da norma é a consequência jurídica.
Então, essas normas diretas, elas se bastam, elas são normas que são bastantes em si, e que vão orientar o juiz na sua apreciação do caso. Ora, então nós vemos que se nós recorrermos ao artigo 475 do Código Civil, havendo inadimplemento de contrato, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato e, se não preferir, exigir-lhe a indenização por perdas e danos. Então, as normas diretas, elas trazem a solução do problema levado ao juiz. Só que as normas de direito internacional privado, elas não têm essa função de resolver o problema subjacente trazido ao juiz. Elas têm a função de resolver o conflito de leis no espaço, né? Então, suponhamos que nós tenhamos um contrato entre um brasileiro e um mexicano que estão de férias em Miami. Então, eles fazem um contrato de compra e venda de mercadorias. Havendo a infração contratual, o brasileiro, se socorrendo da justiça no Brasil, ele leva a questão ao judiciário e o que vai obrigar o juiz a se perguntar qual é a lei que eu vou aplicar a esse caso, né? Ao inadimplemento do contrato. Quer dizer, o juiz precisa saber qual é a lei que se aplica à questão de fundo. Porém, antes disso, o juiz precisa primeiro resolver o problema do conflito de leis, porque ele não pode dizer qual é a solução sem saber qual é a lei que se aplica. Então, o método da norma de direito internacional privado, ele é muito peculiar. Enquanto as normas diretas tratam de um fato e de sua consequência, o método da norma de direito internacional privado, ela considera a matéria jurídica para saber qual é o direito aplicável. Então, a matéria jurídica pode ser direito da personalidade, direito de família, direitos reais, direito do consumidor, direito das obrigações, para saber qual é a lei aplicável. Ora, o juiz brasileiro, ele vai ver que, em se tratando de direito das obrigações, porque nós temos aí uma relação contratual, aplica-se o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que aplica-se à relação obrigacional a lei do local em que a obrigação se constituiu. Muito bem. Esse é o elemento, então, a lei do local onde a obrigação se constituiu é o elemento de conexão, é o elemento que vai determinar a natureza internacional daquela relação jurídica. E o curioso é que, na jurisprudência, vejam, o artigo 9º da Lei de Introdução determina que seja o local da celebração do negócio jurídico. Mas a jurisprudência também entende, como elemento de conexão, o local onde haja maior irradiação de efeitos daquela relação jurídica. Então, no nosso caso aqui, como que o juiz vai aplicar esse método da norma de direito internacional privado, considerando a matéria e a lei? Ele vai considerar que o brasileiro e o mexicano estavam em Miami, celebraram um contrato de compra e venda de mercadorias. Então, o juiz vai olhar para o elemento de conexão, valendo-se do artigo 9º, que é a lei do local onde a relação foi celebrada. Acontece que já está sedimentado na jurisprudência que o juiz pode levar em conta, na apreciação ou na definição do local da lei aplicável, o lugar onde há a maior irradiação de efeitos daquela relação. Então, pode ser que o local seja o Brasil, porque é no Brasil que os produtos são produzidos, são fabricados, são embalados e são embarcados em segurança com destino ao México. Então, aí seria aplicável a lei, porque eles estavam só de férias em Miami, estavam só de passagem em Miami, que foi o local da celebração. E pode o juiz também entender que o local de maior irradiação de efeitos daquela relação jurídica é o próprio México, que é o local onde a mercadoria tem que ser entregue na data convencionada, de acordo com as condições pactuadas, local, tempo e forma convencionados. Então, esse é o mistério do direito internacional privado. Ele é muito casuístico, ele é muito
apegado às condições e às circunstâncias particulares da relação jurídica objeto do litígio. Então, vamos lá. Nós vamos agora ver que, além da matéria, existem outros elementos de conexão que, quando atinentes a mais de um ordenamento jurídico, indicam que o contrato é internacional. Então, aí nós temos vários elementos, como nacionalidade das partes, o domicílio, residência das partes, local de entrega e outras particularidades também e circunstâncias do contrato, como a estrutura, cláusulas típicas, etc. Então, essas particularidades é que vão determinar se o contrato é internacional ou não. Então, agora, vejam, esse introito foi necessário para que nós possamos agora nos debruçar sobre o conceito de contrato internacional, que sem isso seria muito, muito, muito difícil nós entendermos o conceito. Então, o conceito de direito internacional privado, na verdade, os doutrinadores, eles, ao longo da história, eles procuraram conceituar os contratos internacionais valendo-se de diversos critérios, dentre os quais se destacam o econômico, o jurídico e o eclético, ou realista. De acordo com o primeiro critério, que é o critério econômico, que nasceu na França, o que define a internacionalidade de um contrato é como se diz? Perdão, fugiu aqui. O fluxo de recursos entre fronteiras. Então, o critério econômico aí definiria. Essa questão foi muito debatida porque o procurador Mater, lá na França, em 1927, ele defendeu, justamente para combater a noção de que a internacionalidade do contrato não seria apenas dependente da nacionalidade das partes, ele falou, não, além disso, é preciso que o contrato ele implique o trânsito de fundos entre mais de um país. Então, esse seria o critério econômico. O segundo critério a sinalizar a internacionalidade do contrato é o critério jurídico, segundo o qual, que é a doutrina de Battifol, que diz que os contratos cujos elementos sejam vinculantes a mais de um sistema jurídico são considerados internacionais, que é assim que se considera na França e nos Estados Unidos também. Então, o caráter internacional do contrato é apurado perante o caso concreto. Muito bem. Então, a noção de liame pode ser um pouco vaga, né? Quer dizer, o contrato ele é internacional, não em virtude de uma regra jurídica, mas ele tem essa condição de fato por um feixe de elementos que não cabem numa enumeração rígida. Muito bem. E qual é o conceito realista e o conceito, vamos dizer, eclético, que abrange o critério econômico e o critério jurídico, que é da linha do professor Irineu Stranger, que diz que os contratos internacionais são todas as manifestações bi- ou plurilaterais de vontade, cujos elementos sejam vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, pela força de algum elemento de conexão, ou qualquer circunstância que exprima um liame indicativo de direito aplicável. Vejam que aqui ele aborda a questão econômica e a questão jurídica. São os dois critérios combinados, por isso se chama conceito eclético. Então, a diversidade de critérios é que vai definir a natureza internacional ou não de uma determinada relação contratual. Muito bem. Superada aqui a definição dos contratos internacionais, vamos passar brevemente a análise de um dos elementos de conexão, que é o de maior difusão entre os contratos internacionais, que é a escolha da lei aplicável, que as partes fazem ao contratarem, e que decorre do princípio da autonomia da vontade, que é basilar nas relações, não só nas relações contratuais, mas principalmente nas relações contratuais internacionais. O exame da doutrina e da jurisprudência
mostra para nós que o uso da expressão autonomia da vontade, quando se trata de localizar um contrato, é amplo. Então, o que é localizar um contrato? Localizar o contrato é dizer qual é a lei que se aplica a este contrato, certo? Espera um pouquinho que eu acho que isso. Agora, qual é o alcance? Vejam, a autonomia da vontade, ela é irrestrita? Porque há quem considere, existem os doutrinadores que considerem a autonomia da vontade irrestrita, excetuando-se os casos de fraude à lei, a autonomia seria irrestrita. Na verdade, isso não é bem assim, porque suponhamos que as partes queiram fazer um contrato e determinar que naquele contrato vai vigorar uma lei particular, uma lei específica, vamos dizer, uma lei exclusiva, não é? Que não existe em nenhum lugar, é uma lei criada pelas próprias partes. Pode isso? Nós veremos que não, porque a liberdade de contratar, em primeira instância, ela é conferida, definida e limitada pela própria lei. Aí é que está o mistério do direito internacional privado e dos contratos internacionais, porque, embora eles sejam internacionais, eles sempre vão ser avaliados, eles sempre serão estudados ou considerados pelo julgador ou pelo intérprete a partir de um direito nacional, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, nós estamos, como é que o direito pátrio, o direito brasileiro, enxerga as relações contratuais internacionais. E é por isso que, às vezes, nem sempre uma lei de um país se aplica, é aceita por outro país. Certo? Muito bem. A sensibilidade da política legislativa de cada país é que vai, por ser subjetiva e imutável, é que vai nortear a interpretação dos contratos internacionais, certo? Muito bem, vamos lá. Deixa só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa. Ok, aqui já falamos da autonomia, os limites da autonomia da vontade, exatamente. Embora haja, então, quem sustente que a autonomia da vontade é irrestrita, isso não acontece na prática, isso não é aceito, certo? E no direito interno é muito fácil localizar a limitação, que são as leis imperativas. Mas no direito internacional, como é que é isso? Existe muito mais liberdade de contratar, existem limites mais imprecisos de contratação nas relações contratuais internacionais. Então, quais seriam as limitações, se elas não se atêm a um regime jurídico específico, quais seriam as limitações ao exercício da autonomia da vontade? Então, nós temos aqui uma relação de elementos ou de critérios delimitadores ou limitadores do exercício da autonomia da vontade, dentre as quais nós destacamos a Convenção de Roma. Nos Estados Unidos existem, a gente não está falando do direito dos Estados Unidos, mas lá existem, embora seja sistema de common law, é muito interessante o que acontece nos Estados Unidos, porque cada estado tem a sua legislação, e eles têm o sistema de precedente. Então, se o sistema de precedente, qual é a lei que se aplica? Então, eles têm lá um sistema de consolidação de princípios do common law, quando não existe uma lei aplicável. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando existe o Uniform Commercial Code, que é justamente uma legislação federal que é aplicada na esfera estadual por todos os estados dos Estados Unidos, ou quase todos, uniformemente. Então, vocês vejam como a noção de direito internacional privado é familiar ao direito norte-americano por conta da forte estrutura federativa daquele país. Então, vamos lá. O que limita o exercício da autonomia da vontade? A Convenção de Roma, esses restatements, que são as consolidações que são publicadas pela American Law Institute lá nos Estados Unidos, e o Uniform Commercial Code, curiosamente, o Uniform Commercial Code é uma lei legislada, uma lei que se aplica a determinados tipos de contrato. Para os outros, os outros ficam relegados ao Common Law, sistema de precedentes. E o curioso é que os princípios os princípios que estão consolidados nesses restatements, que são a compilação dos princípios de common law,
eles coincidem na redação. A redação dos restatements, ela coincide com a redação de um dos artigos do Uniform Commercial Code, que eles chamam de section, né, a seção primeira, 105.1, que diz que o contrato internacional, ou a relação jurídica que, em tese, se aplicaria a mais de um ordenamento, a lei aplicável a ele será aquela lei que mais se aproxima das partes contratantes, ou que mais se aproxima da relação jurídica, ou do objeto da relação das partes. Então, nós vemos que existem muitos princípios, os princípios gerais de direito, que a gente tem lá os brocados romanos, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, os princípios do Unio Droit, que são regras que tratam das regras imperativas enquanto elementos limitadores, princípios europeus, aplicáveis aos contratos internacionais, e a própria nova Lex Mercator. É pena que nós não podemos nos ater a esses elementos aqui, por causa do nosso apertado tempo, mas, de um modo geral, o que dá para nós concluirmos é que esses princípios, toda essa limitação do exercício da autonomia da vontade, ela se encerra, basicamente, na questão da ordem pública. Porque, na verdade, o princípio de ordem pública, que é um princípio muito pulverizado, é dificílimo daria para nós falarmos 1, 2, 3 horas só a respeito das teorias dos critérios de definição do que é a ordem pública, mas o fato é que os princípios gerais do direito, esses elementos, Convenção de Roma, etc. e tal, princípios europeus aplicáveis aos contratos, a nova Lex Mercatória, em conjunto, eles nada mais fazem do que restringir a autonomia da vontade para não prejudicar as partes e para encontrar uma localização contratual que seja justa, que reflita a realidade daquela relação jurídica quando e se houver um litígio ou quando for para submetê-la a um determinado direito. Certo? Depois eu vou ficar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer dirimi-las e responder as perguntas, eventualmente, porque realmente é um tema pulsante e muito dinâmico, não é? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de outros elementos de conexão, que são as cláusulas típicas. Não é? Então, o juiz, às vezes, ele vê diante de si um caso e vai dizer, puxa, mas isso aqui é de contrato internacional? Vamos examinar. E lá no contrato, ele encontra uma cláusula típica, cláusula de eleição de foro, cláusula arbitral, cláusula de eleição de lei aplicável, cláusula hardship. Então, esse seria mais um elemento sinalizador do caráter internacional dessa relação jurídica, certo? Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não vamos poder nos debruçar muito sobre a cláusula de eleição de foro, cláusula arbitral, mas, enfim, essas são disposições contratuais que dizem respeito à natureza internacional do contrato. Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu preciso me segurar aqui. Vamos, então, passar ao conflito de jurisdição, que, como eu falei no início, vamos ter que falar muito assim, a avó do azul, porque, infelizmente, o nosso tempo aqui não permite. O conflito de jurisdição não se confunde com o conflito de leis no espaço, que é objeto do direito internacional privado. E isso realmente pode gerar e gera muita confusão. Na verdade, o juiz, quando ele vai apreciar uma questão, ele precisa, antes de examinar a questão dos conflitos de lei no espaço, ele precisa saber se ele é competente, não é? E essa competência é definida pelo conflito de jurisdições. Ora, existe mais de um ordenamento jurídico envolvido na relação contratual. Qual é o ordenamento que vai prevalecer, não é? Então, existem 2 tipos de competência que são previstas no nosso Código de Processo Civil.
a competência concorrente e a competência exclusiva. Da competência concorrente se ocupam os artigos 21 e 22 e da exclusiva o 23 do Código de Processo Civil. Qual é o recado mais importante aqui? Conflitos de leis no espaço dizem respeito à matéria de direito substantivo, direito material. Conflitos de jurisdição são matéria de direito processual, que no direito brasileiro é tratado no direito privado pelas normas de direito do Código de Processo Civil. Então, não vamos confundir conflito de jurisdição com conflito de leis no espaço. E o conflito de jurisdição, ele dá muito pano para manga, porque ele também enseja o forum shopping. Forum shopping é aquela circunstância em que existe mais de um juízo competente para solucionar aquele caso. Então, essa concorrência de foros seria, dentre as quais, o autor, a parte que entra com a ação, pode escolher o que lhe for mais conveniente, seja pela celeridade do processo, seja pela tradição em fixar indenizações em patamares mais elevados, seja por qualquer conveniência. Então, esse forum shopping é uma circunstância muito, muito debatida, amplamente debatida no processo, em casos de contratos internacionais, e que, eu ia dizer uma coisa importante... Sim, e que o forum shopping, existe uma regra que vai frear o forum shopping, porque muitos consideram que esse exercício da eleição do foro mais interessante para a parte pode ser prejudicial ao réu. Então, existe a teoria do princípio do forum non conveniens, que é aquilo que vai bloquear a prática do forum shopping. E também o forum shopping é um tema muitíssimo, muitíssimo debatido, e que nós vemos que aqui realmente também não vai dar para nós abordarmos, mas ela se baseia na concorrência de fóruns e na vantagem que o autor vislumbra ao escolher determinado entre aqueles fóruns competentes, aquele que melhor lhe convém, que mais lhe convém. Certo? Muito bem, nós já vamos falar rapidamente sobre a casuística, mas o último ponto teórico que eu gostaria de abordar aqui seria a lei de arbitragem. Não é? A lei de arbitragem que foi alterada em 2015 para ampliar o seu escopo de aplicação no direito brasileiro, inclusive a lei 6.404, a lei das SA, e a cláusula arbitral, ela reflete patentemente o exercício da autonomia da vontade, não é? E vamos aqui lembrar do artigo 2º da cláusula da lei de arbitragem, que fala sobre a liberdade das partes de determinarem o direito aplicável e as normas de procedimentais, etc. Será que esse artigo 2º da lei de arbitragem conflita com o artigo 9º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que determina que o local, que a lei aplicável à relação jurídica é a lei do local em que a relação obrigacional se constituiu? Isso seriam essas normas conflitantes? Não são conflitantes, elas convivem muito pacificamente. Por quê? Simplesmente porque o artigo 2º da lei de arbitragem, ele é endereçado aos árbitros, não é? Aos árbitros que vão do juízo arbitral. Ao passo que o artigo 9º da lei de introdução, ele é endereçado ao juiz togado, ao judiciário brasileiro. Então, não existe nenhum conflito entre essas duas disposições, que convivem muito pacificamente no direito brasileiro. Muito bem. Perdoem-me pela pressa, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, que eu esteja me fazendo clara. Não vou ler aqui a disposição do artigo 2º, eu tenho aqui algumas anotações, mas o fato é que, como o direito pátrio examina, à luz de tudo que nós muito, muito
a avó do azul, como eu costumo dizer, muito rapidamente pincelamos aqui, como que os magistrados brasileiros enxergam essas relações e como é que é na prática. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Exato, nós vamos nos deter muito rapidamente em 2 casos práticos, para que nós tenhamos uma noção mais clara da atividade dos magistrados brasileiros diante do caso concreto, em especial da prática do Superior Tribunal de Justiça, quando faz o controle da ordem pública local, né, visando homologar ou não uma sentença estrangeira. Então, aqui nesse primeiro caso, nós temos, aliás, essa decisão foi agora, mês passado, na terceira turma do STJ, ela decidiu que em contratos decorrentes de relação de consumo firmados fora do território nacional, a justiça brasileira pode declarar nulo o foro de eleição. Vejam que coisa curiosa. Então, lembram-se daquela relação contratual entre o brasileiro e o mexicano que se encontraram em Miami para celebrar um contrato de compra e venda de mercadorias? Pois é. Esse caso aqui, que o STJ examinou, era um caso de relação de consumo. Então, aqui, considerou-se que a cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre o brasileiro e o hotel no México era nula. E interessante porque, vejam, nós temos aqui as regras e temos a posição dos tribunais. Então, ele entendeu que a justiça brasileira é competente para julgar uma ação de rescisão contratual de contrato de prestação de serviço hoteleiro celebrado no México, para ali produzir os seus efeitos, e, no entanto, a justiça brasileira seria a mais cômoda, para não dificultar o acesso à justiça pelos brasileiros, que teriam que promover ação lá no México, e seria isso, em uma relação de consumo, isso seria muito prejudicial. Então, está aí a posição do nosso STJ, decisão agora, do dia 14 de abril, dizendo que é nula a cláusula de eleição de foro em relações de consumo. Outro caso que vale a pena nós abordarmos é o caso da dívida de jogo contraída no exterior, não é? Que o STJ também já considera como válida, porque, embora aqui no Brasil os jogos de azar sejam atividades ilícitas, não pode um brasileiro se valer dessa circunstância para enriquecer ilicitamente no exterior, furtando-se ao pagamento da dívida de jogo. Então, vejam aí e a questão é de ordem pública, porque o tribunal entende que a ordem pública é mais ferida se um brasileiro se locupleta ilicitamente no exterior, fazendo a prática de jogo de azar sem pagar por suas obrigações, do que acolhendo a dívida contraída dessa forma. Então, a ordem pública, vejam como a ordem pública é importante, ela é seminal nas relações de contrato internacionais. O jogo de azar é proibido no Brasil, mas por razões de ordem pública, não pode um brasileiro enriquecer ilicitamente à custa dessa circunstância de o Brasil não admitir a prática de jogos, porque lá onde ele exerceu essa prática, a prática de jogos de azar era lícita. Então, nós temos aí o olhar brasileiro, o olhar dos magistrados brasileiros sobre essa circunstância e o poder e a influência da ordem pública nesses casos. Aqui tem um outro caso também, dívida de jogo contraída no exterior, evitar o enriquecimento ilícito, etc. e tal. Então, a ordem pública para o direito internacional privado é a base social, política e jurídica de um Estado considerada imprescindível para sua sobrevivência, que pode excluir a aplicação de direito estrangeiro e que pode fazer prevalecer a aplicação de direito estrangeiro quando a ordem pública brasileira for ferida. Muito bem, eu espero ter lançado alguma luz
e não sombras, sobre esse tema tão denso, que é a interpretação dos contratos internacionais pelo juiz brasileiro, pelo direito pátrio. E eu encerro concluindo que nunca será demasiado promover o esforço coordenado de países e de culturas jurídicas em graus de desenvolvimento econômico diferentes, sob a coordenação de comissões, entidades ou organismos internacionais, no sentido de buscar a uniformização das normas disciplinadoras das relações contratuais internacionais. A uniformização em foro internacional é primordial, ela interessa a todos, e é esse esforço coordenado que vai permitir que as partes contratantes se vejam diante da segurança jurídica, das quebra de barreiras culturais e da redução dos custos de transação, que são impactados pela natureza internacional do contrato.